Olá pessoal, estamos emitindo nosso boletim de segurança operacional, com o objetivo único de elevar o nível de consciência situacional dos pilotos e colaboradores da Fly Natal Escola de Aviação. Hoje veremos o acidente aeronáutico ocorrido com o Papatango Eco November Mike em 24 de maio de 2015, envolvendo um célebre casal do meio artístico, onde poderemos constatar a importância de nos mantermos atualizados com os procedimentos de emergência de nossas aeronaves. Faltavam 30 quilômetros para chegar ao aeroporto de Campo Grande quando um possível problema na bomba de combustível fez o piloto realizar um pouso forçado no meio de uma fazenda. Sua decisão arriscada garantiu que 9 pessoas, entre elas a família de Angélica e Luciano Huck, sobrevivessem a algo que poderia ter sido uma grande tragédia. O avião bimotor saiu por volta das 9 horas no horário local, 10 horas no horário de Brasília, de uma fazenda em Miranda, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em direção à capital, Campo Grande. Segundo o piloto, quando o avião passava pela Serra de Maracaju, um dos motores parou de funcionar. Ainda segundo o piloto, o avião começou a perder altitude rapidamente. Faltavam 10 minutos para chegar a Campo Grande. O piloto disse que avisou a torre de controle e ao esquadrão de resgate da Força Aérea, que iria fazer um pouso de emergência. Começou a procurar uma área plana para aterrissar. O piloto relatou que, na hora que encontrou o pasto, desligou o motor que ainda funcionava para evitar o risco de uma explosão e decidiu pousar de barriga. O bimotor pousou nesta fazenda que fica a 30 quilômetros de Campo Grande. O avião ainda bateu em uma cerca e parou perto de uma rodovia que passa ao lado da fazenda. Segundo as imagens do radar, o voo de retorno estava sendo realizado a 5.200 pés de altitude e 229 nós de velocidade. A 48 milhas náuticas de distância para Campo Grande, a tripulação solicitou ao controle autorização para o início da descida. Após 2 minutos e 40 segundos, ocorreu uma redução significativa de velocidade da aeronave, indicando a provável região do apagamento do motor esquerdo, a cerca de 43 milhas de Campo Grande. Após verificar que o motor esquerdo estava inoperante, o comandante avançou a manete de potência do motor direito, tentando manter 160 nós de velocidade. O comandante da aeronave solicitou ao copiloto para que procurasse uma pista onde fosse possível realizar um pouso de emergência. Uma alternativa à esquerda da rota foi indicada. O comandante então efetuou uma curva esquerda para tentar encontrá-la. Passado alguns minutos, o controle questionou qual a proa mantida pela aeronave, sendo reportado pelo Papa Tango Eco November Mike que estaria retornando da presente. Sem conseguir identificar a presença de outra pista de pouso, o comandante retornou para a proa de Campo Grande. Momentos depois, o Papatango Eco November Mike reportou que estava seguindo para Campo Grande em condições monomotor. A hélice esquerda permaneceu girando em molinete desde o início da ocorrência até o momento do pouso de emergência. De acordo com os históricos dos pilotos, eles possuíam qualificação e experiência adequadas para o voo. Segundo os pilotos, após o abastecimento, a quantidade total de combustível indicada nos liquidômetros era de 700 litros, sendo 350 em cada asa. Quantidade esta que seria suficiente para cumprir as etapas de ida à Estância Caimã e de retorno a Campo Grande. Conforme os dados extraídos do diário de bordo, pôde-se constatar que a aeronave voou até o momento do acidente 1 hora e 5 minutos, o que resultaria em um consumo de aproximadamente 314 litros. Na ação inicial, verificou-se que o tanque da asa esquerda foi encontrado sem combustível, enquanto o tanque da asa direita foi encontrado com aproximadamente 320 litros de QAV1. O totalizador indicava 322 litros. Tal quantidade era compatível com o consumo esperado para o tempo de voo realizado de 1 hora e 5 minutos. A aeronave possui um sistema de combustível subdividido em sistema direito e esquerdo, cada um compreendendo os componentes situados na respectiva asa. Uma válvula de alimentação cruzada interligava os sistemas direito e esquerdo, possibilitando, quando necessário, o fornecimento de combustível de uma mesma asa para ambos os motores, ou, no caso de um motor inoperante, a alimentação do motor em funcionamento com o combustível da asa oposta. Ao remover os sensores de combustível, constatou-se que na asa esquerda os sensores estavam com suas posições trocadas, ou seja, o sensor do tanque interno da asa esquerda estava instalado no tanque externo e vice-versa. O manual de serviços da aeronave
apresentava a seguinte advertência em relação à instalação dos sensores: cuidado especial deve ser tomado quando da instalação dos sensores, pois os mesmos não são intercambiáveis. A capacitância do sensor é variável de acordo com a distância entre a superfície de leitura do sensor e o material a ser detectado. A alteração da capacitância, por fim, representa uma variação do sinal elétrico emitido pelo dispositivo para o instrumento de identificação da quantidade de combustível, o liquidômetro, localizado no painel de instrumentos da aeronave. A bomba de combustível do motor esquerdo apresentava danos que evidenciavam que ela havia trabalhado sem combustível. O checklist da aeronave estabelecia que, para o caso de falha do motor em voo, se deveria efetuar o corte do motor em pane e, no caso de corte, se deveria efetuar o embandeiramento da hélice do motor em pane. O cumprimento do checklist garantiria as condições para que a aeronave sustentasse o voo bom no motor, possibilitando até mesmo imprimir uma razão de subida mono de 610 pés por minuto, considerando as condições existentes no momento da falha. Um acidente é fruto da combinação de diversos fatores, os quais chamamos de fatores contribuintes. Neste acidente foi verificada a falha da aplicação dos comandos. A atuação dos comandos de voo não atendeu às condições associadas aos parâmetros considerados no gráfico de razão de subida monomotor, a saber, potência do motor operante, hélice do motor inoperante embandeirada e velocidade indicada de 107 nós. Não foram executados os procedimentos de emergência previstos para a falha do motor em voo e para corte do motor. A investigação demonstrou que a complacência das tripulações de voo frente às práticas organizacionais de não realizar a escrituração de não conformidades no diário de bordo e de restringir o acesso das cadernetas de motor, célula e hélice contribuíram para que condições inseguras latentes não fossem mitigadas. O gerenciamento da operação da aeronave pelos tripulantes não considerou a realização dos procedimentos previstos no checklist da aeronave para a falha do motor, resultando em uma degradação do desempenho da aeronave. Existia uma prática na empresa de os tripulantes não realizarem pré-voo nem o cumprimento de checklist de forma padronizada. Os objetivos econômicos prevaleciam sobre as práticas de segurança de voo, normalizando desvios de procedimentos cujos reflexos foram observados nesta ocorrência. O treinamento periódico anual e o voo de recheque realizados em aeronave de modelo diferente do voado e em desacordo com o programa de treinamento da empresa, evidenciaram falhas no treinamento e capacitação dos pilotos. Nenhuma escrituração relativa ao sistema de combustível foi encontrada nas cadernetas de manutenção. A inversão dos sensores de nível de combustível da asa esquerda resultou em uma indicação de liquidômetros de quantidade superior à real e resultou no apagamento do motor esquerdo. Por fim, a rotina operacional da tripulação não era supervisionada pela empresa, cabendo à tripulação o planejamento dos voos. A própria tripulação planejava os voos de acordo com o destino e o tipo de missão. A responsabilidade e a autonomia eram dadas ao comandante para decidir sobre a realização ou não dos voos, sendo o mesmo responsável por analisar e julgar as condições para tal. Por esse exemplo, podemos ver como a combinação de diversos fatores podem contribuir para um acidente. Cabe a nós, pilotos, estarmos preparados para o desempenho de nossa atividade e sempre comunicarmos situações que possam afetar a segurança de nossa operação. Até o nosso próximo voo, voe seguro, voe fly!